Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, hein? Estamos falando para o Brasil e para o mundo inteiro e um abraço para o Juari, está acompanhando via internet lá na Itália. Aliás, já foi inaugurada a escolinha do Santos Futebol Clube, e o Juari é um dos que vão ensinar a molecada, né? Na escolinha do Santos lá na Itália. Alô, Juari, um abração aí, obrigado pelo carinho da sua audiência também. Meu caro Guido Bortolomazzi, nesta terça-feira vamos trazer dois convidados para lá de especial. Mas antes de apresentá-los, eu quero o seu destaque. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É lógico que o programa de hoje vai ser muito especial. Vamos reviver aqueles momentos de alegria em 2002, quando o Santos conquistou o título do Campeonato Brasileiro, um campeonato que motivou a cidade, o país inteiro, a torcida do Santos empolgada em virtude daquela conquista. E vamos falar a respeito da trajetória toda, né? Porque foi um ano excepcional para o time do Santos. Nós vamos contar essa história hoje aqui no Baixada Esporte. Então fique ligado, daqui a pouco eu apresento os nossos convidados e um papo muito legal, com duas estrelas do Peixe, hein? Que foram campeões brasileiros em 2002. Até já. Bem, o Baixada Esporte está de volta e hoje, terça-feira, tem reunião do Conselho Deliberativo, hein? Haverá aí uma análise das contas do presidente do ano de 2019. A de 2018 já meteram o facão, foi reprovada. Não sei se ele vai ser bicampeão na reprovação de contas, mas é um assunto para a gente debater amanhã, porque hoje os convidados são para lá de especial. Primeiro deles, um paredão, goleiraço, Júlio Sérgio. Foi campeão brasileiro pelo Santos em 2002, disputou a Libertadores também em 2003, ficou até 2004. Júlio, muito boa tarde. Grande prazer tê-lo aqui na equipe do Baixada Esporte da Santa Cecília TV. É o Edson Calegares. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Prazer é meu de estar podendo participar, né? Sempre importante as recordações e a história que a gente marcou com o Santos Futebol Clube. Obrigado pelo convite. Muito bem. Outra fera que está com a gente, igualmente campeão brasileiro em 2002, o nosso querido Alberto, centroavante matador. Tudo bem, Alberto? Grande prazer tê-lo com a gente aqui. Boa tarde. Prazer é meu, boa tarde. Mais uma vez, fico muito feliz com o convite e revê-los aí novamente é muito legal. Inclusive, meu amigo Júlio aí, que tivemos aí em 2002 disputando o Brasileiro aí. Está com a gente também o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson. Boa tarde ao Júlio, ao Alberto, ao Guido e a todos os telespectadores do Baixada Esporte. Vamos aqui relembrar esse momento de ouro do Santos Futebol Clube. Muito bem. Meu caro Guido Bortolomazzi, vamos lá. Faça as honras da casa, Guido. Não, eu quero primeiro, um está em Jundiaí e outro está em Ribeirão Preto, não é isso? Eu estou em Jundiaí, isso aí. Eu em Ribeirão. Tá vendo? Legal, o Estado de São Paulo participando aqui. Agora se deixou todo mundo confuso. Quem está em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto é o Júlio Sérgio. Muito bom. Júlio Sérgio, você está em Ribeirão Preto. Hã? Isso. Ok. E o Alberto em Jundiaí. em Jundiaí. Porque eu pensei, às vezes, porque o Alberto é do Mato Grosso, né? Muita gente pode de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então, ele está em Jundiaí. A minha primeira pergunta é para o Júlio Sérgio. Como é que ele apareceu no Santos? De que maneira ele foi contratado? E como foi a sua chegada na Vila, Júlio? É uma história boa. Vou contar resumidamente. O Pedro Santini, que era o treinador de goleiro Emerson Leão, é de Ribeirão, assistiu alguns jogos do Comercial na época, e eles me convidaram para fazer um teste. Eu fui ficar uma semana em Santos, e aí no final dessa semana o Leão me chamou e falou: olha, nós temos o Fábio Costa, Picarelli, Matheus, Rafael, nós não vamos poder ficar com você. Treina hoje e vai para sua casa. Vou tentar te ajudar. E nesse dia foi o dia que o Fábio, infelizmente, quebrou o tornozelo. E aí, depois do treino, ele falou: olha, nós perdemos o Fábio, nós vamos fazer um contrato para você. Eu fiz um teste e só fui aprovado por uma lesão do Fábio Costa na época. E aí eu acabei jogando aquele ano quase todo, né, do título de 2002. E você, Alberto, como é que foi a sua chegada no Santos Futebol Clube? Por favor. Bom, eu cheguei depois de uma boa temporada no Rio Branco de Americana. Eu fui artilheiro no Rio Branco, fiz 12 gols no Rio Branco de Americana. E quem estava lá era o Tamanquinho, né? Nosso zagueiro de 84 aí. Ele não gosta que chame de Tamanquinho. Mas ele estava lá com a gente
e acompanhando os jogos. E ele me viu e falou: quer ir para o Santos, cara? Você está muito bem, está bem preparado, você está num ótimo nível. E eu falei: lógico, eu tinha outras propostas, e como sou santista e tinha esse sonho, eu optei por vir para Santos. Só que eu cheguei aqui em Santos, parecia que não tinha muita gente sabendo que eu vinha, não. E aí fiquei esperando contratarem o treinador, que era o Leão, né? Fiquei sabendo depois, fiquei uns dias no hotel. E finalmente, depois que contrataram o Leão, parece que o Leão aprovou a minha contratação. E aí sim eu fui convidado para ir lá na Vila Belmiro fazer o contrato, enfim, acertar os detalhes do contrato. Alessandro, a sua pergunta. Bom, a minha primeira pergunta é para o Júlio Sérgio, porque, como você disse, né, Júlio, você acabou sendo contratado por uma infelicidade do Fábio Costa, que teve uma lesão no tornozelo, e aí você foi contratado. Aí você passou praticamente a temporada inteira como titular do Santos, fez um brilhante campeonato brasileiro, e aí, por incrível que pareça, o Fábio voltou por conta de uma lesão sua, né? Como é que você se sentiu naquele momento? Ah, cara, eu saí do comercial jogando uma Série A2 para ir para o Santos para jogar o Campeonato Brasileiro numa Série A. Então, assim, só a oportunidade de ter jogado ali naquele momento, para mim, valeu muito a pena. E eu só pude ser contratado porque o Fábio se machucou. O Fábio, dentro do gol, que a gente fala, debaixo do gol, foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Então, eu costumo dizer que foi justo. Eu encaro dessa forma. Ele me deu a oportunidade de entrar no cenário e nos ajudou muito a conquistar o título. Então, eu encaro com muita tranquilidade isso. Talvez, se eu não tivesse me machucado, eu teria jogado a fase final. Não dá para saber se o resultado teria sido o mesmo, mas eu acho que foi uma conjunção de fatores que nos levou àquele título. E eu pude entrar num cenário que até antes, para mim, era desconhecido, que era o futebol de altíssimo nível, né? Série A de brasileiro. Então, para mim foi muito importante tudo que aconteceu. Óbvio que eu queria jogar as finais, mas paciência, o futebol tem dessas coisas. Agora tem uma coisa, são detalhes que acontecem num campeonato e principalmente na carreira dos jogadores. Eu até conversei com o Júlio Sérgio. O Santos estava perdendo o jogo naquela oportunidade de 3-0. Olha só. Uma bola que foi pela linha de fundo e não ia resolver nada, não ia fazer nada. E a gente pergunta, o que passou na sua cabeça naquele momento para sair naquela bola e acabou se contundindo? E nós temos a imagem desse jogo, nós vamos colocar e você fala em cima das imagens. O que passou na sua cabeça? Na verdade, acho que foi contra a Ponte Preta, o Basílio acho que chutou uma bola cruzada, eu fiz a defesa e a bola ia sair pela linha de fundo. A gente estava perdendo. Eu sempre me entreguei ao máximo, né? Eu digo que eu nunca fui um goleiro extraordinário, mas a minha entrega, talvez ela superasse, talvez, algumas faltas que eu tivesse em relação à altura ou qualidade técnica. E imagina, o que eu falei, eu saí da Série A2, do Campeonato Brasileiro, Santos ali, 8º, 9º, precisando se classificar. Eu com 2 para 23 anos, eu queria fazer tudo que eu pudesse. Hoje, ou qualquer ano depois, eu nunca iria correr naquela bola para tentar evitar um escanteio perdendo de 3-0 no primeiro tempo. Mas é o que eu falei, eu queria ajudar de alguma forma e acabei me contundindo e aí o Fábio voltou e jogou. Então, acho que é um pouco de inexperiência, um pouco de vontade acima da média, de querer ajudar, e acabou me custando caro, né? Porque já se falava, como eu era novo, de seleção olímpica, de algumas outras coisas, que poderiam ter vindo se eu tivesse jogado as finais. Mas se eu olhar para trás tudo que foi minha carreira, eu não quero mudar nem aquela bola. Se voltasse no tempo, e eu acho que eu faria tudo igual. Eu tenho as imagens aí, Júlio, dessa vitória. A Ponte Preta meteu 3-1 no Santos na Vila e com 2 jogadores que depois jogaram no Santos, o Caico e também o Basílio, que se tornou o talismã no título de 2004. Vamos ver como é que foi essa vitória da Ponte na Vila, no jogo que o Júlio César era titularíssimo. Se machucou e não chegou a disputar a final do Brasileirão. Vamos ver. Os
torcedores do Santos tomaram conta da Vila Belmiro, todos confiantes numa vitória para a classificação. Só que a Ponte Preta não deu confiança à pressão santista e Basílio abriu o placar 1-0. Basílio abriu e ampliou a vantagem com um golaço que deixou o goleiro Júlio Sérgio atordoado. Mais alguns minutos e pronto, Caico marca o terceiro da Ponte Preta. No segundo tempo, chega a chance de mudar. O árbitro marca pênalti a favor do Santos. Na cobrança, Robinho diminui. Mas foi pouco. Sem inspiração e sem sorte, numa tarde que nada dava certo, teve torcedor que foi mais cedo para casa, não acreditando no resultado de 3-1 para a Ponte Preta. Todos os jogadores correram aí uns 90 minutos, correr atrás desse molecada aí do Santos não é fácil e, graças a Deus, conseguimos o resultado positivo. Temos uma semana, eu diria até de tranquilidade, para acalmar todos os nossos jogadores, para que no jogo com o São Caetano seja possível a classificação. Você vê que depois dessa derrota aí contra a Ponte, né, Júlio? Até a própria classificação do Santos estava um pouco ameaçada. Foi uma semana que o Leão falou, vamos ter calma, tal. Vila lotada, mas o Santos acabou chegando ao título de campeão. E quando você saiu machucado, quem entrou no seu lugar foi o jovem Rafael, Sim. que era goleiro da base. E acabou pegando a titularidade em função da sua contusão. Mas é a vida, né, Júlio? Você vai. Na hora de beber a água, de repente algo acontece e você não chega lá. Mas tudo tem uma razão de ser, né, Júlio? Sem dúvida. E se eu olhar para trás, essas coisas me deram experiência para poder chegar num nível maior. Óbvio que eu queria jogar, como eu falei, mas depois o Rafa entrou, acabamos perdendo para o São Caetano, o Leão. Eu ainda fiz um teste, né? Nós fomos para Jarinu, eu fiz um teste para poder tentar jogar a primeira partida das quartas, ou das oitavas, me lembro, mas não consegui, acabei tendo uma nova lesão. E aí o Leão optou pelo Fábio, né? Mostrou que a opção foi certa, porque o Fábio jogou muito bem em todos aqueles outros jogos. A gente tem essas histórias aí que acabam mostrando de que maneira o Santos, nos detalhes, acabou conquistando o título. Você falou do Rafael, depois o Rafael saiu e aí voltou o Fábio Costa como titular e ele encerrou o próprio Campeonato Brasileiro. Mas durante esse campeonato nós tivemos gols maravilhosos, né? Gols que consagraram alguns jogadores do Santos, dentre eles o Alberto. Aquele gol de bicicleta que ele acabou fazendo no Pacaembu contra o Corinthians, que até hoje esse gol é enaltecido. A torcida do Santos vibra quando esse gol aparece na tela de qualquer televisor. Alberto, conta para nós como é que foi aquele lance. Eu tive a felicidade de fazer gols importantes pelo Santos. E um deles eu tenho moldurado aqui, que eu vou mostrar para vocês. Pega bem aí. Olha, que é esse cara do lado esquerdo aí, do seu lado direito, eu conheço ele, viu? Tem um cara que recebeu o prêmio do cara que é o cara hoje aí na comunicação aí em Santos, né? A gente sabe. Mas foram gols importantes. Esse gol, por exemplo, olha só a coincidência, foi o gol 930 da Cultura. Eu fiz gols importantes nas fases finais do Santos, mas o mais lembrado e o mais bonito, com certeza, foi o gol de bicicleta. Tanto que no teu iPhone tá Alberto Bicicleta, né? Eu recebi homenagens, né, filha? Alcança aqui para mim. Não, e tem um ali o troféu ali, tem um troféu atrás dele, na atrás prateleira. De você, aí do lado esquerdo teu, tem um troféu da Rádio Cultura, que é alusivo ao gol 930, Pega, por favor, que era a equipe 930 da Rádio Cultura. Da Cultura ali. Esse troféu foi bonito, viu? Essa bicicletinha aqui também foi da galera da torcida que me presenteou, né? Que fizeram lá em Arame. Isso aqui é muito legal, inclusive está do lado errado. A bicicletinha da torcida. Recebi placa, homenagem e tal. E aqui eu tenho mais o troféu que foi daquele dia, né? Esse aí foi o gol 930. Muito bonito. Foi o gol mais bonito da sua carreira, Alberto, esse de bicicleta?
Com certeza. Foi o gol mais bonito da minha carreira, o gol mais importante. Inclusive, como você mesmo citou aí, nós tivemos um momento complicado no campeonato, que foi com relação a essa parte da lesão do Júlio. Inclusive, foi maravilhoso no campeonato todo. Nossa, ele foi um alto nível que impressionante, ajudou demais. Eu acho que todos os atletas estavam em alto nível naquele ano. E graças a Deus, as coisas aconteceram da maneira que Deus queria, porque nós vimos uma derrota da Ponte e uma derrota do São Caetano, e com a derrota do Curitiba nós classificamos. Então, isso aí ocasionou a nossa maturidade naquele momento, aquelas duas derrotas. A maturidade do próprio Júlio, que de muita vontade, perdendo de 3-0, dentro de casa, a gente não aceitava aquilo ali, foi correr atrás de uma bola, se machucou. Mas o time era isso, né? O time era muito... Ele se entregava bastante. E com o gol de bicicleta, recebi placa, recebi uma premiação, né, do patrocinador na época, que até o Robinho me cobra, né? Pô, Alberto, você recebeu aquilo lá, não repassou nada para ninguém, né? Aí eu falei para ele, pô, Robinho, o campeonato tinha acabado, eu não encontrei mais ninguém depois, né? Roberto, vamos reviver esse golaço, né, que é o mais bonito da sua carreira, e um gol que é inesquecível, né, para toda a torcida alvinegra, e o Santos Futebol Clube até hoje relembra esse golaço no Pacaembu. Meus amigos telespectadores do Baixada Esporte, aqui, agora, na tela, o gol mais bonito da carreira do Alberto. Põe no ar. Você viu? Nem vi. Me falaram foi gol, já sei comemorando. Então veja a bela jogada de Diego pela esquerda. O cruzamento. Repare que Anderson tenta tirar, mas só levanta a bola para o grande lance de Alberto. Uma bicicleta. Veja de novo. Santos 1-0. Humildemente, dos meus poucos gols na carreira, eu acho que foi o mais bonito. O gol mais bonito para começar um lindo clássico. 34 mil torcedores no Pacaembu, estádio onde Robinho, de 18 anos, e Diego, de 17, jogam pela primeira vez como profissionais. Perto deles, Alberto é um veterano, 27 anos, com muita disposição para marcar mais um gol. 2-0 Santos. O Corinthians praticamente não participa do primeiro tempo. Falta inspiração à dupla Gil e David. E sobra violência na entrada de Guilherme em Diego. Na segunda etapa, sobra sorte ao Santos. Aos 2 minutos, Renato bate. Doni defende, mas a bola volta para Elano ampliar. 3-0. 6 minutos depois, Elano chuta de novo. A bola bate em Anderson e atrapalha Doni. 4-0. Só então o dono da casa resolve jogar. Fabinho toca e Alex desvia para o lado errado. 4-1. O Corinthians até se empolga. Vampeta, que por um lado não se acerta com a faixa de capitão, por outro, acerta o travessão. E depois do lance de Gil e do toque de Guilherme, Leandro diminui. Corinthians, terceiro colocado, 2. O Santos mereceu o placar, eu acho, final pelo que ele jogou no primeiro tempo. Santos, em quinto lugar, 4. Melhor não tem como. Pra torcida, a camisa. E pra você, Alberto. O dono do jogo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você vê, o Alberto acabou fazendo 2 gols. 2 gols. Esse jogo foi logo no início do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de me reportar para o jogo do São Caetano. Quando o Santos perdeu de 3-1 da Ponte, o Santos ainda tinha a chance de buscar a classificação, mas não dependia mais dele. O Santos não dependia mais dele, a situação estava complicada. E aí acabou indo para São Caetano e perdeu o jogo de São Caetano, num jogo que não deu nada certo. Eu não sei se o nervosismo tomou conta do time naquele momento, ou Júlio Sérgio? Olha, era uma equipe muito jovem, né? Eu não sei se foi o nervosismo, mas era muito difícil. Nós começamos o campeonato praticamente com as pessoas acreditando que nosso time ia cair.
E aí você poder chegar numa última rodada, brigando por uma classificação, né? Em São Caetano tinha uma grande equipe, não sei se foi o nervosismo, mas é o que o Alberto falou, aquelas 2 derrotas acabaram nos dando uma maturidade muito grande. E uma coisa que eu comento que durante aquele ano, só podia ser o Leão, o treinador daquele time, pelas características que nós tínhamos, né, individuais e principalmente pela idade que nós tínhamos. Então, ele soube de alguma forma conduzir aquele elenco jovem e inexperiente de uma forma protetora, vamos dizer. Leão enjoado, Leão ele é difícil de lidar, mas ele conduziu de uma forma muito boa para que nós pudéssemos chegar a ser campeões. Ô, Alessandro, antes de passar para o Alessandro... Uma pergunta para o Alberto, porque o técnico do São Caetano era o René Simões, naquela oportunidade. E ele disse uma frase para o Leão, e o Leão acabou usando essa frase no vestiário para os jogadores. Alberto, você lembra o que o Leão falou para vocês? Olha, eu concordo com o Júlio, porque tudo aconteceu para que fosse daquela forma, né? O Robinho num grande momento, o Diego, eu mesmo, esse jogo do São Caetano, eu não fui escalado para jogar. Então, o Leão me sacou naquele jogo e até isso serviu para o Leão ver que ele precisava do cara que estava bem na frente, embora não estivesse fazendo muitos gols, enfim. Eu acho que se encaixou tudo perfeitamente. Uma pena realmente o Júlio não ter participado. A frase eu não me recordo, se você falar, eu acho que eu vou acabar me recordando, mas dentre as frases do Leão, uma que ele colocou para a gente é que a gente tinha que ter calma, que depois que nós tivemos uma semana difícil, que era para a gente ter calma para se divertir no jogo e infelizmente as coisas deram muito errado naquele dia, mas na realidade o Gama venceu o Curitiba, que era quem podia passar a gente, e com isso nós nos classificamos e chegamos aí às finais. A frase do Leão, a frase do Ju, vou falar a frase, né? Uhum. Que o René Simões falou, disse ao Leão: time jovem dá espetáculo, mas não ganha campeonato. Foi essa frase que o René Simões falou para o Leão. E o Leão usou essa frase no vestiário. Falou para os jogadores. E isso aí deu uma motivação, como falou. Nós se classificamos e nós vamos para cima e vamos ganhar o título. E eu me lembro muito bem, porque a gente estava transmitindo o jogo da Rádio Cultura, lá no estádio Anacleto Campanella, e terminando o jogo, nós ficamos atentos ao que o Luiz Roberto no plantão informava, porque todo o elenco do Santos ficou estagnado ali no meio de campo e ao mesmo tempo frustrado, né? Porque fala, puxa vida, agora, como é que tá lá? O Gama estava caindo pelas tabelas, o Gama já estava rebaixado. E o Curitiba lutava por ele próprio, para buscar uma vaga entre os 8. E aí a notícia veio ao Gama, surpreendentemente ganhou, e ganhou até com facilidade no Curitiba. E os jogadores do Santos, mesmo com a frustrante derrota para o São Caetano, comemoraram a classificação. E depois o time disparou. A gente vai voltar a falar sobre isso, e o Alessandro também vai entrar no papo com a gente daqui a pouquinho. Olha, eu tenho 2 recados importantes. Primeiro, muita gente nessa pandemia está em casa e não quer sair, e só sai em último, né, ao extremo. Fala, preciso ir mesmo, senão eu vou ficar em casa. Mas dá um pane no celular é tudo hoje. É contato com família, com amigos, com empresas, com tudo. Então a pessoa fala, e agora? Não se preocupe, porque a Top Center tem 10 anos de tradição no mercado, eles conhecem tudo, é uma equipe altamente especializada em celulares. Eles estão aqui na porta da Unisanta há 10 anos, sempre no mesmo endereço aqui. E eles pegam e vão na sua casa, onde você estiver, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam, traz de volta, você paga ainda em 12 vezes no cartão, sem sair de casa. É só dar uma ligadinha no celular que está na tela aí, ó, 988-01-5626. 988-01-5626, tá bom? Ligue para a Top Center, eles vão na sua casa, faz o orçamento. Você aprovando, aí eles arrumam e você paga facilitado em 12 vezes no cartão. A outra informação muito legal é que nós estamos vivendo aí no clima de festa junina, mês de junho e tal, e até no começo de agosto, ainda muita gente comemora. Não temos mais festas tradicionais de rua, em função da pandemia, mas muita gente está fazendo a festa em casa, com os filhos, com a família e tal. Então, na hora de comprar produtos para a festa junina, venha para a Cacau Center. É a maior loja em termos de festa na Baixada.
mais de 40 mil itens. Qualquer que seja a sua festa, você encontra tudo na Cacau Center. Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho ali do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Uma pausa, daqui a pouco voltamos com o Júlio Sérgio, com Alberto, o Alessandro, o Guido, e a gente vai tocar o barco no próximo bloco. Segura aí. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Hoje, terça-feira, estamos recebendo com muito carinho via online o goleirão Júlio Sérgio, campeão brasileiro de 2002. Jogou 22 partidas como titular, mas infelizmente na contusão ele acabou ficando de fora das finais, né? Jogou o Fábio Costa. E o Alberto, que foi mais do que indispensável para que o Santos obtivesse êxito, porque fez gols importantes, além desse golaço que mostramos contra o Corinthians, mas o Alberto marcou gol pra caramba. Foi um dos artilheiros do campeonato, tal, marcou gol contra o São Paulo, gols importantíssimos. Virando a página, Santos campeão em 2002 e em 2013 é a Libertadores da América. E aí são dois assuntos diferentes, com o Júlio e com o Alberto. O Júlio Sérgio chegou a jogar 2 partidas importantíssimas contra o Cruz Azul, já na reta final da Copa Libertadores da América. Uma foi lá no México. Vamos ver como é que foi essa partida. Vamos lá. A jogada começa atrás, cai tranquilo para fazer a defesa. Júlio Sérgio na tentativa de chute do Chitiba. Tentou fazer o pivô, chegou o Robinho, tocou, o Santos vai chegando, tem a chance, aí o Renato, ele bate bem, pé direito, bateu! Gol! Ajuda daqui, ajuda de lá também, amigo. Soltou a bomba, o Renato dizia, abriu espaço e ele bate bem. Pé direito, soltou a bomba, não deu pro goleiro Pérez. Chega o empate, o time do Santos tá tudo igual no Estádio Azteca no México. Aí vem pancada, ó. Olha a bomba. Caiu bem, Júlio Sérgio para fazer a defesa. Olha, ele ficou irritado, hein? Ele ficou irritado. Ele pediu 3 e só foram 2, ó. Olha lá. E passou no meio dos 2. Ele pediu 3, só foram 2 e a barreira abriu. Teve que se virar e fez uma belíssima dos detalhes. Poderia haver uma correção da lei. Olha o time do Cruz Azul chegando, a chance do terceiro gol. Bem por baixo o goleirão Júlio Sérgio para salvar o time do Santos. E com isso abre uma porta aí para alguma negociação e a gente espera que você, torcedor, não fique sem futebol no fim de semana, mas não tem nada absolutamente decidido. Agora a lei confia para ser cumprida. Cruz Azul, Chitivo, outra vez Júlio Sérgio na defesa. O Chicana ficou tão preocupado em passar um replay do lance que não pegou isso aí. A saída do Pérez, bola com o Diego, craque é craque. Recebeu, viu o goleiro adiantado, meteu por cima, não deu para ele, não deu para o zagueiro, bola lá dentro, gol do Santos. Diego faz um golaço no Estádio Azteca. Foi lá no 5º andar o Pérez e não achou nada. Esse jogo foi 2-2 lá, e aqui o Santos ganhou de 1-0. E o Galvão Bueno falou na transmissão, depois de uma das defesas do Júlio Sérgio. Falou, ó, tem proposta aí e tal. Você já estava negociando a sua ida para a Itália nesse momento aí, Júlio? Não, ainda não, cara. Não? Mas tinha alguns rumores já em 2003? Tinha, desde 2004 o Grêmio tinha procurado. Mas eu acabei optando por ficar, porque 2002 foi um ano muito bom, e aí eu queria permanecer no Santos. Eu tive um belo reajuste de salário e não me incomodava em ter o Fábio ali como uma disputa sadia pela posição. E aí em 2004 também dobraram meu salário, né? E aí o Grêmio me procurou, eu era o Adilson Batista, treinador, e até um zagueiro que jogou no Santos, que acho que é o Claudio Miro, chegou a falar comigo que ele estava no Grêmio, mas eu optei por ficar, né? E acabou sendo um ano um pouco mais conturbado, 2004, eu comecei jogando, depois o Leão me tirou, depois o Tony, eu acabei voltando, vi um jogo na Vila da própria Libertadores, que a torcida começou a ficar meu nome, e aí foi um ano mais difícil para mim, onde eu joguei muito menos, né? Aquele ano
Eu acho que eu fiz 4 partidas no Paulista e 7 partidas no Brasileiro. E aí, no final do ano, o Santos acabou não renovando meu contrato por uma série de fatores. O Fábio Costa já tinha saído para o Corinthians, né? Nessa época aí... Fábio tinha, aí o Doni veio, né, do Corinthians para o Santos, e com a chegada do Mauro, que tinha feito um grande ano anterior no Marília. E aí depois, como eu disse, veio o Tapia, e a gente teve ali, todo mundo jogou um pouquinho, mas o Mauro que acabou jogando mais. Isso foi 2004, na verdade. Uma curiosidade, você vê, o Alberto falou que não foi o Leão que trouxe o Alberto. Muita gente pensou e até fala, né, quem trouxe o Alberto foi o Leão. Tanto é que o Leão segurou o Alberto no time e tal, porque foi ele que trouxe. Eu me recordo que o Alberto ficou mais ou menos 9 jogos sem fazer gols, né, Alberto? Quem me trouxe, como eu disse, foi o Toninho Carlos. Toninho Carlos, o tamanquinho, né, de 84. E eu também cheguei e não sabia se ia ser contratado, porque me mandaram para o hotel, não tinha contratado o treinador. E quando eu vi que era o Leão, eu falei, agora que não contrata, o cara nunca me viu jogar, né? E aí acho que mostraram algum DVD, alguma coisa do tipo lá para ele, e ele aprovou a contratação. Sabíamos que durante a temporada toda que o Leão tentou trazer no começo ali jogadores, mas o clube não tinha orçamento. E eu só queria falar a respeito da minha saída do Santos, como o Júlio falou que renovou aí, eu fiquei até com inveja. Porque a minha situação, Júlio, foi assim, eu estava no Santos, fui artilheiro da equipe, campeão brasileiro, o gol mais bonito do brasileiro, e vinham trazendo aí o Ricardo Oliveira. Óbvio, eu não sabia da negociação, só que eu ganhava muito pouco na época, e o passe livre. Então eu acho que nessa situação aí, eu acho que o Santos poderia ter renovado comigo sim, mesmo com a disputa sadia com o Ricardo, e me negociado depois. Ou seja, você bota o cara para jogar no Santos, valorizou, negocia, o Santos ganhava dinheiro, mesmo que não fosse muita coisa, né, Alessandro? Então eu acho que nesse sentido aí, eu tive que sair do Santos. Obviamente o Santos não me procurou para renovação, então eu tive que sair do Santos. Recebi uma proposta e, obviamente, eu procurei uma proposta boa, embora não fosse um grande centro na época, o leste europeu, né, o Dinamo de Moscou. Eu fui, só que fica essa situação que as pessoas acham que eu saí porque o jogador quer ganhar dinheiro e tal. E na época ali, como o Júlio falou, eu ficaria muito feliz com o reajuste de salário, com a proposta que o Santos fizesse, porque eu ganhava muito pouco. E com certeza eu ficaria feliz no clube do coração. Mas não foi assim que aconteceu. Agora, Alberto, o Alberto, aquela fazenda lá no Mato Grosso do Sul, lá na região de Campo Grande, está com bastante gado ainda, Alberto? Não era fazenda, não, era só um sítio. Tem umas cabrinhas lá, né, Alberto? Tinha umas cabrinhas. Tinha que ter lá um peixe, um cabritinho, o gado que ele está falando devia ser uns 6 cabeças de gado que já tinha quando eu comprei. Não é do tamanho da fazenda do Leão, mas pelo menos é uma fazendinha, né? Eu não tô entre vem a fazenda do Leão, várias outras, né? Robinho, Diego, aí vem a do Júlio, aí depois lá embaixo vem as terras da galera do Santos ali também, que ficou Paulo Almeida, lá no Mato Grosso e tal. Aí, por último, o Adalberto. Olha, o Alberto falou da sua ida para o futebol do leste europeu, lá na Rússia, né? E ele acabou indo no momento que ele gostaria de ter permanecido, mas foi para um futebol europeu com perspectivas de crescimento, principalmente econômico na carreira também. Mas ele passou por uma dificuldade, um momento muito difícil. E a gente vai trazer aqui uma recordação e até para que o Alberto possa explicar um pouco mais isso que aconteceu com ele lá na Rússia. Põe no ar. Depois dessa curta passagem pelo Santos, foi parar no Dinamo de Moscou, da Rússia, onde sofreu com as baixas temperaturas. Foi lá que ele viveu o maior drama de sua vida. Senti um vento
me pegar logo no caminho para o estacionamento. E dali começou tudo. Dali eu senti já uma falta de paladar e aí eu comecei com as febres contínuas, sempre no cair da tarde, um incômodo do lado esquerdo, não sabia o que era, me sentindo mal. Foi descoberta uma pneumonia bacteriana que quase tirou a vida do ex-jogador. Muito traumático, sofri muito, perdi 11 quilos, perdi toda a condição física, eu fiquei todo atrofiado, né? Tanto os membros superiores como os membros inferiores. Era reversível o quadro, embora muito complicado, o médico já tinha me orientado, ele falou, Roberto, idosos com esse quadro e crianças com esse quadro, dificilmente a gente consegue reverter. O renascimento, após o grave problema de saúde, fez Alberto mudar o rumo de sua vida. Essas coisas passaram na minha vida como ensinamento, porque realmente eu estava indo para um outro lado, um lado de estar curtindo bastante, estar ganhando dinheiro, estar feliz da vida com aquilo. Na realidade, quando isso acontece também, todo mundo se afasta, só as pessoas mais próximas ficam contigo, então acho que foi muito bom para mim, tudo que aconteceu. Roberto, não tem nenhum exagero nessa matéria e no seu próprio depoimento. Você correu ali o risco de morte mesmo, né, Roberto? Sim, foi real, foi muito complicado, porque vocês viram ali, eu na foto ali com a fisioterapeuta no hospital, fisicamente eu olhava para o meu corpo e eu não imaginava que eu fosse conseguir me recuperar, né? Porque você imagina, com uma cirurgia aberta de pulmão, onde tirou meu pulmão para tirar uma parte necrosada do pulmão, uma cirurgia bem delicada, podia acontecer, né? Da bactéria tomar conta do pulmão todo, e eu não consegui reverter a situação. Não foi assim que aconteceu, graças a Deus, veio o aprendizado e com isso outras coisas que vieram para a nossa vida e a gente sabia encarar, porque quando você vê de frente a dificuldade e essa situação assim, você sabe que as pessoas que estão próximas de você é que vão te dar suporte, que é o que eu faço até hoje. Sou muito família por isso também. Faltou um parceiro como o Júlio lá para me orientar. O Júlio sempre foi um cara tranquilo, faltou um cara como o Júlio para me ajudar lá, mas infelizmente ele ficou no Santos e eu fui para Moscou. Bom, vamos dar uma paradinha, na volta, continuamos esse papo com o Alberto e saber como é que foi o Júlio Sérgio na Itália. O homem lá foi realmente ídolo na Roma. A gente volta já. Bom, de volta a Baixada Esporte recebendo dois monstros sagrados do Santos, porque os dois foram campeões brasileiros em 2002, estão na história, o goleirão Júlio Sérgio e o atacante Alberto. Rapidamente, antes da gente falar um pouquinho da vida dos dois na Europa, né? Ô Júlio, você quando garoto sempre foi goleiro, e que goleiro você se espelhava como jovem? A mesma pergunta para o Alberto como centroavante. Se ele sempre foi centroavante desde moleque, e qual jogador que ele também se espelhava? Primeiro o Júlio, depois o Alberto. Vamos lá. Minhas referências eram Zete e Tafarel, né? Tafarel na seleção já ganhando título mundial com a seleção, e o Zete nos clubes, aquele período de São Paulo com o Tele foi especial, né? Então esses caras para mim foram as minhas referências e eu tentava fazer algo parecido. E eu sempre fui goleiro. Tive a oportunidade de pegar um treinador aqui quando eu tinha 9, 10 anos, que era um cara bastante técnico, e ele que fez toda a minha base. Isso me deu um suporte, até porque eu não era um goleiro muito alto, mas era muito rápido. Então, minhas características eram muito próximas daquela do Tafarel, né? Guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. Alberto. No meu caso, eu não imaginava que fosse ser jogador de futebol, até porque meu irmão era do salão, futsal, e o que me inspirou a jogar futebol foi meu irmão. E depois eu fui jogando, porque tinha muita velocidade, fui jogando de ponta esquerda, e no meu desenvolvimento, naquele estirão, inclusive eu
eu sou um dos filhos mais altos do meu pai, né? O maior é o Wagner, que está no México agora. Então, nesse estirão aí, eu fiquei muito alto para a ponta esquerda, né? A gente imagina já aquele jogador da época, o ponta, menorzinho, rapidinho. E aí eu comecei a me adaptar a jogar de centroavante, até por isso que vocês que tiveram a oportunidade de acompanhar melhor eu jogando no Santos, vocês viam que eu saía muito da área e dava muito passe, quando eu saía cruzava bem. Eu acho que foi essa fase aí de ponta esquerda que me ajudou bastante. E os ídolos, assim, no Santos, em 84, o que eu vi jogar foi me marcou muito, foi o gol do Chulapa. A gente estava do empate contra o Corinthians e fomos campeões com o gol dele. E depois, obviamente, né, a gente tinha os ídolos como o Zico, o Pelé, que eu não vi jogar, mas sempre acompanhei. Meu pai tinha livro do Pelé. E, finalmente, o Romário, ali na área, como baixinho ali, meu amigo. Ali é muita experiência, né? Um cara muito confiante. Eu acho que a confiança para o atleta é muito importante, além do que ele jogava, né? Não, eu queria saber algumas curiosidades, porque a gente sabe que ao longo do futebol muitas coisas acontecem, né? O jogador, que nem o caso do Júlio. O Júlio fez um trabalho aqui no Santos, conquistou um título maravilhoso, um título que está na história e na própria história dele como jogador, e ele acabou indo para Roma também fazer um trabalho na Roma que ele vai contar, que o Júlio foi para lá e ficou quase 3 anos sem jogar no time da Roma, né? E aí depois teve a oportunidade de ser titular e aí mostrou todo o seu talento e ajudou a Roma a conquistar grandes vitórias. O mesmo aconteceu com o Alberto. Mas aqui no Santos especialmente, que a gente fala, que às vezes você tá com uma garotada, Robinho 18, Diego 17, jogadores, alguns outros ali mais experientes. Como é que era o convívio com essa juventude e alguns experientes? O que acontecia nas concentrações aí, moçada? Eu me lembro de uma passagem engraçada que eu e o Alberto acho que éramos os únicos que não jogavam videogame muito bem, né? Quase não jogávamos. E eu não me engano, nem se foi naquele jogo contra o Corinthians que o Alberto fez gol de bicicleta que nós decidimos fazer um jogo, eu e o Alberto, de videogame. E assim, eu me lembro que as concentrações, as portas sempre abertas, a gente tomava lanche ali sem camisa nos corredores, que o Leão gostava que o lanche fosse servido no andar. Então era tranquilo, né? Às vezes os moleques passavam um pouco do limite. Eu tinha 22 para 23 e já ficava puto. Eu imagino os mais velhos, um mais ranzinhos igual o Léo, o Alberto um pouquinho mais velho. Mas era tranquila a convivência, bicho. E aqueles moleques eram engraçados, né? O Robinho, é um dos que eu tenho mais contato hoje, é um cara especial, fantástico, divertido. Foi muito bom aquele período, né? Me lembro também que o Leão, o Alberto pode estar... O Leão passava com segurança recolhendo celular às 10 da noite, todo mundo na concentração. Eu, por exemplo, devia ter uns 3 celulares. Eu dava um, ficava com os outros 2, e a gente colocava para despertar cada um numa hora diferente, para ferrar o segurança que passava recolhendo o celular. Era divertido, cara. Era uma alegria ir treinar. O Robert viu, Júlio? O Robert contou a história que o Robinho deu uma ideia, porque o Leão pegava todos os celulares de todo mundo. Falou assim, olha, celular tem despertador. Vamos colocar todo mundo, dava uns 15 celulares, mais ou menos, todo mundo colocar às 3 da manhã para despertar. E falou, mas onde ficam os celulares? O Robinho falou, fica no quarto do Leão. O Leão guarda tudo no quarto dele. Chegou no dia seguinte, Alberto, como é que foi o café da manhã nesse dia com 15 celulares despertando no quarto do Leão às 3 da manhã, Alberto? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, vamos lá. Você imagina a situação, né? Eles sempre brincavam, então era um clima muito legal, era muito leve jogar no Santos. Eles me zoavam porque eu sempre andava bem vestido, procurava me vestir, e então eu chegava de calça, camisa, os caras me chamavam de pastor. Depois me deram o apelido de Albieri, que era uma novela que o personagem principal, ele clonava as pessoas e tal. O clone era mais velho também, sei lá. Então eles só ficavam zoando. E eu não entrava nessa pilha porque, você imagina, um moleque talentoso, como o Robinho, como o Diego, essa molecada que acho que nem alongava direito para jogar, de tão novos que eram.
E eu ali, preocupado com a minha borrachinha, me alongar, me preparar para todo o treino, sabendo que são craques de bola, e eu ali sabendo das minhas limitações, eu preciso estar bem, eu preciso estar preparado. Então eu não deixava muito entrar nessa pilha. Mas com relação ao videogame era bem isso aí. Eles queriam me pegar para meter 10-0 e ficar tirando sarro e pilha e tal. Então eu não deixava, porque eu sabia que eu ia levar de 10 para cima mesmo. Mas assim, um ambiente leve, né? Um ambiente leve. A gente vivia zoando o André. O André era o quebradeira, né? Todo dia ele chegava com uma novidade, a gente dava risada. Aí vinha uma história dos moleques. Então, foi um período muito legal, né? O Júlio mesmo, eu contava a história do Júlio lá, a gente brincava. Porque o Júlio sempre é goleiro, né? Essa coisa de goleiro é sempre mais polido, né? Mais educado. Eu procurava andar com o Júlio, mas nem eu aguentava. Eu falava, Júlio, não dá não, cara. Você não dá não. Vamos dar uma volta, fazer alguma coisa? Não, vou ficar no apartamento e tal. Então o Júlio era essa pegada aí, embora fosse jovem. Então a gente tinha um ambiente muito bom e essas molecagens de celular para despertar é tudo ideia deles, tudo ideia dos mais novos. É impressionante. Ô, Júlio, nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria que você falasse assim rapidamente, a passagem pela Roma, né? O que mais você deixou de legado lá na Itália? Eu acho que o que eu mais aprendi fora do Brasil é a questão humana, o tanto que eles olham para você como pessoa. Eu acho que a gente precisa disso no futebol brasileiro. E a questão da aplicação, do profissionalismo do jogador em si. Eu acho que são as coisas mais importantes e que eu utilizo muito isso hoje, na minha nova carreira de treinador, essa questão da proximidade e das relações interpessoais. Eu acho que a gente tem que aprimorar isso aqui, porque isso faz com que o jogador possa render mais. Então foram 8 anos maravilhosos. Como ele falou, eu não joguei por 3 anos, e eles sempre renovavam meu contrato porque eles achavam que eu era um cara importante dentro do vestiário. Então isso faz com que eu tenha hoje uma visão diferente de futebol por conta de tudo que eu vivi lá. Júlio, só rapidinho, o Júlio hoje é treinador, está começando uma carreira, já começou uma carreira, já vem trabalhando em alguns times do interior, em outras séries, mas eu gostaria de saber qual é o seu sonho como treinador. Você gostaria um dia de trabalhar no Santos? Porra, eu adoraria. Meu sonho como treinador é fazer metade do que eu fiz como jogador. Eu acho que eu tive muita sorte e tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores fora do Brasil. Então eu quero chegar a treinar um time de Série A no Brasil, poder jogar uma Libertadores como treinador, ganhar títulos, que é o que move a gente que está nesse meio e que sobrevive de futebol. Júlio, qual o maior goleiro do Brasil hoje? É o Alisson? Sem dúvida. Você acha que é o Alisson? É o Alisson, sem dúvida. Ok. Alberto, você está com o treinador hoje ou não? Não. Eu estou com um projeto de escola de futebol em Rio Preto. E eu tenho uns projetos aí que são de torneios de futebol. Inclusive, passei bastante aí a ideia para a galera aí do Santos, mas não andou. Então, eu vou tentar fazer esse projeto aí agora no caso, acho que para o próximo ano, né? Que essa pandemia me pegou aí no início do projeto. Então, vamos ver se a gente, para o ano que vem, se prepara para dar início. Legal. E qual é o maior centroavante do Brasil, na sua opinião? Hoje? Bom, eu acho que centroavante de ofício, assim, a gente não tem muita referência ali, né? Mas, enfim, eu acho, para mudar a pergunta até e dizer que eu acho que a gente tem o Neymar ainda como o melhor jogador do nosso elenco aí, e espero que ele esteja num bom momento para ajudar sempre o Brasil. Muito bem. Guido Bortolomazzi, vamos lá para a gente fechar o programa. Um abraço, Júlio Sérgio. Muito obrigado pela sua participação. E venha à cidade de Santos, mas não deixe, quando você vier para cá, de dar uma passada ao vivo aqui no Baixada Esporte. Foi um prazer tê-lo com a gente, viu, Júlio? Pô, obrigado pelo convite, pelas lembranças. Um abraço a todos aí que participaram, Albertão. E, pô, é sempre um prazer aí falar com vocês e lembrar dessas coisas maravilhosas que foi a abertura do Santos, né? Aquele título abriu as portas do Santos para depois voltar a ganhar títulos importantes. Muito bem, Júlio Sérgio, que está na história. Alberto, muito obrigado, um abração, parabéns. Você também está na história do Santos e do futebol brasileiro. Obrigado, Alberto.
Eu que agradeço, Edson. Um abraço a você, o Guido, o Alessandro. Um abração para o meu amigo Júlio, que foi um baita de um goleiro, ajudou demais, ele sabe disso. E, enfim, mandar um abração aí até pro Cabelo, aí, que vocês estavam comentando em off do Cabelo, ele que ajustou tudo aí. Um abração pro Cabelo, para Santos e pro Juarez lá na Itália. Um beijão para todos. Muito obrigado, Alberto. Alessandro, um abraço para você e um abraço do Cabelo também para você, Alessandro. Um abraço para ele também. E como disse o Júlio, né, é muito importante cuidar das pessoas. Campeonato Carioca, 3 infectados, eles não acabaram o jogo, colocaram todo mundo para jogar. É assim que é o Brasil. Um abraço, Guido Bortolomazzi. Ô, Alberto, cuida direito dessa foto aí, não vai para colocar para as moscas, espantar a mosca não, tá bom? Um abraço, campeão, um abraço a todos. Tchau. Gente, muito obrigado. Hoje à noite tem a reunião do Conselho Deliberativo e vão analisar as contas do presidente de 2019. 18 ele já foi reprovado. Será que vai ser reprovado duplamente? Até amanhã. Tchau.